Salve Maria, sou missionário Servo Roberto, missionário católico, né? Vamos fazer um estudo aqui. Simples e humildes. Por quê? Simples e humilde, porque a sabedoria foi dada aos humildes e aos pequeninos, e escondida aos sábios, como diz a palavra, né? A Igreja Católica, ela se corrompeu com o passar do tempo? Saiu fora da sua origem? Simples, cara. Se Cristo ele é o fundador da igreja, Cristo ele é Deus, ele é santo, e a sua esposa é santa, a sua esposa, e o Espírito Santo, que é a alma dessa igreja, vai deixar essa igreja se corromper? As portas do inferno irá prevalecer contra a igreja? Se a reforma protestante foi o lema, só sola escritura, a verdade voltou para a raiz, para a primícia do verdadeiro evangelho, então o Espírito Santo é falha. A profecia de Cristo é falha. E o fundamento dos apóstolos são falha. Então, a verdadeira verdade será conhecida pelas igrejas vindas de homens. Fundador dessas igrejas de homens, Martinho Lutero. Visão protestante. Se for a luz da Escritura, fala que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então, por quê, cara? Pessoas que se tornam padre, que se torna sacerdote, que se torna membro dessa igreja, se aparta, se revolta com essa igreja e funda outra igreja, cara. Aprende todo o conceito, aprende toda a doutrina, aprende a interpretar a Bíblia, entende a Escritura e depois se revolta contra a igreja e vai fundar outra igreja, porque não concorda com o magistério, não concorda com a esposa de Cristo, que é a igreja, o magistério, que é a coluna sustentáculo da verdade. O Paulo fala, se eu tardar, quero que saiba que a igreja ela é a coluna sustentáculo da verdade. Quer dizer o quê? Aqui, ó, Mateus 16, 18. Ó, eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, em 1700, o inferno, as portas do inferno, o Satanás, o encardido, o capiroto, como está prevalecendo contra a igreja. A igreja se corrompeu. Aí surge o grande homem franciscano, membro dessa igreja mística, ordenado monge por a imposição das mãos pelo sucessor dos apóstolos. Tá tudo errado. Só Martinho Lutero estava certo. Vai, funda a igreja protestante em 1700 e volta o quê? O lema da reforma protestante. Somente a escritura. Só graça, só fé. Não magistério, não papado. Uso pessoal, interpretação pessoal. Que eu posso interpretar a Bíblia por inspiração do Espírito Santo, como se você se apartou do magistério, como se você se apartou da tradição. Uma cegueira, cara. É uma cegueira. Aqui, ó. Se as portas do inferno, quem está falando isso aqui é Cristo. Não irá prevalecer contra ela, cara. Mas uma coisa, uma observação. Se o Satanás não consegue vencer a igreja, Satanás vai fazer o quê? Ele vai usar do quê? De manobra, de tática, para fazer o quê? Fazer falsos sacerdotes. Para colocar o quê? Heresia dentro da igreja. Para tentar manchar a igreja, mas a igreja não consegue manchar, porque o fundador é santo e a esposa é santa. Quem são falha, quem são mancha, são as pessoas que estão dentro dela. Padre que se revolta, que se aparta, padre que não acredita no papado, padre que não acredita no magistério, padre que distorce o fundamento dos apóstolos. E da onde vem esse protestantismo? Da onde surgiu? Saiu dentro da igreja católica. Aqui, ó. Simples. Em Tiago 1, 18, ó. 19, fala, ó. E 20, né? 1 João 2, 18, ó. Filhinho, essa é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem. Eis que já há muito anticristo, ó. Por isso conhecemos que é a última hora. Há muito anticristo.
Eles saíram dentre nós, ó. Martinho Lutero, ele é o quê, cara? Muito anticristo. O primeiro anticristo ali foi Martinho Lutero, causando divisão, apostatando da fé. Eles saíram dentre nós, ó. Mas não era do nosso. Se tivesse sido do nosso, ficaria certamente conosco. Mas isso se dá para que se conhece que nem todos são do nosso, ó. Vós, porém, tendes a unção dos santos e sabeis todas as coisas, ó. Quem são dos nossos, quem tem esse ministério, quem tem esse pastoreio, que tem essa igreja aí, que ela é a coluna baluarte da verdade, tem a unção dos santos, que irá defender essa igreja. Tito 9, combater que ele contradiz a sã doutrina. E em 2 João 1, 7, muitos sedutores têm saído pelo mundo, ó, afora, os quais não proclamam Jesus Cristo, e se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor anticristo, ó. Cautelai-vos, para que não percais o fruto do nosso trabalho, ó, mas antes possais receber plena recompensa, ó. Qual é o fruto do nosso trabalho? O verdadeiro evangelho, confiado à igreja. Não essas igrejas protestantes surgiu em 16 séculos de atraso, em 1700. Umas aí surgiu ontem. Certo? 9. Ó. Todos aqueles que caminham sem rumo e não permanecem na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Ó. Se vier alguém sem trazer essa doutrina, não recebais em vossa casa, nem o saudais, porque quem o saúda toma parte em sua obra má. Olha só que interessante. Em Gálatas. Então, cara, se Martinho Lutero tivesse certo, a sua igreja não ia ter divisão. A igreja católica iria cair. Não ia ter hoje mais essa igreja. Mais de 2000 anos. Porque se ela tivesse se apartado da verdade, se ela tivesse se corrompido, se ela tivesse afastado da visão biblicamente falando, Martinho Lutero tinha destruído essa igreja. Por que Martinho Lutero não conseguiu destruir? Porque essas milhões de denominações, mais de 50 milhões, ou já passou, ou ultrapassou, não consegue destruir essa igreja. Porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Por quê? Porque essa igreja, o fundador é santo e a esposa é santa. É uma igreja mística em sintonia com a cabeça. Em sintonia com os membros que Cristo escolheu e enviou a proclamar o verdadeiro evangelho. Coríntios 15, 1 e 2. A manter a integridade. Não essa farsa protestante. Você que fica me criticando aí no vídeo, protestante, faz vídeo te mascarando com a palavra. Se eu sou idólatra, se eu sou adorador de imagem, me mostra na Bíblia. Porque você não vai ter argumento para mostrar na Bíblia. Me mostra o fundamento da sua igreja, da sua seita, na Bíblia. Me mostra onde Martinho Lutero tirou o versículo bíblico para fundar a sua igreja, porque já tem uma igreja fundada e estipulada e é fundamento dos apóstolos. Coluna sustentáculo da verdade, que o inferno jamais prevaleceu contra ela. Não mostra, não tem como. Porque eu tenho um homem que eu estudo muito. Eu admiro muito o Paulo Leitão, que Deus o tenha, o Padre Luiz Toro, o Fábio Pentecostal, o Daniel Silveira, Moisés Rocha, os colunas dessa igreja hoje em dia, desse século. Vai a parte de protestante de rebater o Padre Toro lá, o Padre Toro mostra na Bíblia. Que vocês não conseguem refutar um cara, homem de Deus, que tem conhecimento da Escritura, com a tradição magistério? Não tem como, cara. A igreja católica dá para se provar o fundamento dela na Bíblia, que é Jesus Cristo, e edificar sobre o fundamento dos apóstolos. Doutrina, pastoreio, sucessões, e São Timóteo foi ordenado por posição das mãos de Paulo, que se incorporou membro dessa igreja, que perseguia, devastava, que é o único melhor apóstolo de todos, porque eu persegui essa igreja. Então já tem uma igreja. Igreja que tem hierarquia, tem diácono, tem bispo. 1 Timóteo 3 em diante, do 1 e 3 em diante. Não tem como, cara. Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Olha só, Efésios 4, 5, ó. Sede um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, um só Senhor. Não, uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
11. Efésios 4, 11. A uns ele constituiu apóstolo, a outros profeta, a outros evangelista, pastores e doutores. Nessa igreja, que foi constituída primeiramente uma hierarquia. 1 Coríntios 12, 28. Você obedece quem? Protestante obedece quem? Ninguém. Quem é o fundador? Quem é o Papa lá da Universal? Iti Macedo. Ele manda e desmanda. Da Assembleia. Da Mundial. Valdomiro Santiago. Ele manda e desmanda. A Plenitude. Ele manda e desmanda. Fundamento de homens. Aqui, ó. Coríntios 12, 28. Ó. 12, 27, ó. Ora vós, sois o corpo de Cristo, ó. E cada um deu sua parte, é um dos seus membros, ó. Na igreja, ó. Na igreja protestante. Não nas igrejas. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Não nas igrejas. Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Não, na igreja, que é uma só. Em segundo lugar, os profetas. Nessa igreja. Em terceiro lugar, os doutores. Nessa igreja. Fundamento dos apóstolos. Depois, os que tem o dom dos milagres. Nessa igreja, fundamento dos apóstolos. O dom de cura, de socorrer, de governar. Nessa igreja, fundamento dos apóstolos. Então tem uma governança. Tem pessoas que governam, pessoas autorizadas para governar e ensinar essa igreja. Fala diversas línguas. São todos apóstolos. Todos profetas. São todos doutores. Fazem todos milagres, tem todas a graça de cura, falar todas em diversas línguas, interpreta todas. Olha só, nessa igreja, nesse fundamento dos apóstolos, então a igreja se corrompeu? Quem assiste essa igreja? O Espírito Santo. Mateus 28, 20. Essa igreja se tornou pública como? As apóstolos 2. O Espírito Santo. Quem é o fundador dela? Gerado, fundada lá na cruz. E edificado também lá na cruz. Pedro de ponta cabeça e Paulo decapitado. Santo Estevão martirizado. João Batista decapitado. Tiago martirizado por Reinaldo. E vai. Evangelista São João jogado num caldeirão de óleo. Você corrompeu essa igreja? Você tem certeza? Olha os valores que Martinho Lutero quebrou. Quem é Martinho Lutero diante desses grandes homens? Pedro, a gente sabe onde está enterrado. Lá em Roma, onde é a sede. Paulo, lá em Roma, onde é a sede. E Martinho Lutero? Engraçado, né? Vocês peregrinam lá em Jerusalém, lá, tem várias ícones, várias imagens. Salve Maria, sou missionário São Roberto, então não tem como. Você vai largar, católico, essa igreja? Para seguir uma igrejinha qualquer? Fundo de quintal? Fundamento de homens? Pelo amor de Deus, misericórdia, Senhor. Salve Maria, sou missionário São Roberto.